Letras que Curam. Estamos aí então iniciando o nosso segundo bloco com a presença do Marcos Melo, que está aqui hoje conosco no Letras que Curam. E hoje ele tem a incumbência de estar nos levando, até Deus, chamando aqui para a terra a presença do Senhor, através das letras, através das melodias, e tudo que o Senhor vai nos proporcionar aqui nessa manhã. Então é com você, Marcos. Então, Neuza, esse cântico aqui, ele fala sobre uma das exigências para que a gente possa ter vitória em toda a nossa caminhada terrena, Eu lembro que essas músicas que eu cantei, essa primeira e essa segunda aqui, eu recebi, foi no início da minha caminhada cristã, e todas elas têm um significado muito importante para a minha vida, que seja transmitida para você que está nos ouvindo aí pelas FM e também pelo aplicativo, pelo Facebook, porque é a palavra de Deus que cura, que transforma, que muda a nossa situação. E veja só que a palavra de Deus, ela, quando seguida de uma mudança de atitude, quando seguida de uma mudança de vida, ela aparece a sua eficácia. E esse cântico fala da experiência de Davi. Salmos capítulo 1, Se você pegar a Bíblia aí, você vai observar que é a letra cantada, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Pois é como árvore plantada junto às águas. Pois é como árvore plantada junto às águas, e tudo quanto faz será bem sucedido. 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 Ó grande eterno Deus, nós chegamos na sua presença nesse momento, Senhor, com cânticos, com louvores, e pedimos que o Senhor venha agora pela autoridade que existe no nome santo de Jesus Cristo. Nesta manhã que nós tivemos essa oportunidade de poder presenciar o sol nascer, nossos pulmões se encherem de ar. O Senhor permitiu que a gente abrisse nossos olhos, Deus, e pudesse contemplar esta maravilha da Tua natureza, poder olhar para as pessoas que nos rodeiam, Senhor, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. E esse cântico fala, Senhor Deus, da experiência de uma mulher que talvez ela não tinha mais esperança e nem vontade de amanhecer o próximo dia. Talvez ela não tinha nem desejo mais de acordar e nem de viver os dias vindouros.
Mas essa história fala que naquele dia em especial já estava escrito no livro da vida que ela iria conhecer um homem. Aquele homem chamava-se Jesus Cristo. E aquele homem chamado Jesus Cristo se apresentou para ela como a luz do dia, a luz da vida. Ó Deus, eu quero agradecer porque eu recordo o dia que eu me acordei com vontade de nunca mais abrir meus olhos. Foi naquele dia, Senhor Deus, bem próximo do meio-dia, quando na frente de uma sinaleira o Senhor Jesus Cristo se apresentou para mim através de um panfleto e a tua luz chegou na minha vida. Como eu agradeci por aquele dia, Senhor. O dia amanheceu, minha vida continua. Tristeza e solidão eram minhas companhias. Decisão não quis tomar, escolher uma outra vida. Decisão não quis tomar, escolher uma outra vida. Então Jesus chegou, meu pecado foi exposto. Então Jesus chegou, e sua luz me mostrou que um pecador eu sou. Quiseram me julgar, com pedras me matar, mas a luz me expôs, disse: faz e não peques mais.
Então esses são alguns hinos, né, Neuza, que Deus trouxe para mim na época, né? E que naquele estágio espiritual que eu tive, né, realmente marcou muito no meu coração, né, Neuza? Que bênção, Marcos. É muito importante assim a gente partilhar nesses momentos, né, irmãos? Porque cada uma dessas letras tem um significado especial para a pessoa que compõe, né? Cada letra, cada composição é como uma oração verdadeira, né? É algo que nasce, que brota do coração da pessoa. E, portanto, quando aquela pessoa entoa aquela música, aquela experiência, ela transcende a vida da gente, o corpo da gente, e vai para os ares, né? A palavra de Deus é espírito e vida, e com certeza vem produzir muitas coisas boas, né? Na vida das pessoas, na alma das pessoas. E não são poucas as pessoas que trazem testemunho de serem curadas durante um momento de louvor, de serem libertas, né, de opressões, de problemas, né, que elas estão passando. De repente, uma música chega, mas ali, por trás daquela música, o Espírito Santo trabalhando naquelas notas melódicas, trabalhando naqueles acordes, daquele instrumento, trabalhando também na vida daquele levita que está ali, né? Para que dele saiam rios de água viva, né? E eu gostaria, assim, de passar a palavra para o Marcos, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, têm desejo de ouvir palavras de incentivo. Nesses momentos, talvez você esteja desanimado, né? Você esteja entristecido, esteja até tentando desistir de relacionamentos, de negócios, né? De alianças que você fez, mas talvez hoje Deus tenha uma palavra de ânimo, de uma palavra assim que seja realmente um norte para você. E eu gostaria de passar a palavra para o Marcos, para que ele venha dirigir, né, segundo aquilo que o Espírito lhe apontar, palavras de ânimo para os nossos ouvintes que estão aí passando talvez por desemprego, por desajustes familiares, né, problemas de relacionamento. Então, Marcos, diga aí para os nossos ouvintes aquilo que o Senhor coloca no teu coração nesse dia. Bom, gente, eu quero deixar aqui registrado nesta manhã que a palavra-chave para a nossa vitória chama-se perseverança. Os momentos são difíceis, estamos aí no meio de uma pandemia, depressão econômica, perdemos muitas pessoas que nós amamos aí, mas nós nunca podemos perder a esperança e a fé num ser que sempre nos ouve nos momentos de angústia e de tristeza. Você pode estar pensando assim que não tem mais jeito, não tem mais saída para a tua vida, né? Mas eu quero dizer para você que tem, sim. Eu já tive essas experiências, eu já tive desse lado aí que você está desesperado, sem esperança, com a tua fé abalada. Eu já tive nesse momento aí da minha vida, no passado. Mas eu aprendi na palavra do Senhor que a perseverança é a chave do sucesso. Eu sempre recordo, lá no livro de Mateus capítulo 8, né, Jesus Cristo entra no barco e vai para a popa do barco e vai descansar, né? Ele vai dormir ali, né? E a palavra de Deus relata que houve uma grande tempestade, muito forte, as ondas do mar arrebatando, né, aquele pequeno barco, os ventos soprando, a escuridão, né? Imagina as trevas, e os discípulos estavam ali, todos eles atormentados com aquela situação. E sempre me chamou a atenção que Jesus Cristo, ele estava dormindo muito descansado, cheio de paz, né? Em meio à grande tribulação. Aí daqui a um pouco os discípulos caem em si, né? Como a gente precisa cair em si no momento da prova. Você não consegue fazer nada. Na prova, na tribulação, na dificuldade, e eu tive as minhas experiências, a gente não consegue fazer nada, você não consegue mudar nada na tua vida, nesse momento que você está passando.
Mas uma coisa o Senhor diz que tu pode fazer. Acorda ele. Esse grãozinho de fé que você recebeu talvez algum tempo atrás, está lá, a semente. Acorda essa semente. E Jesus Cristo vai acordar. E quando Jesus acorda, aceite. A resolução do teu problema está em você aceitar a exortação. Jesus chegou e chamou os discípulos, né? Homens de pouca fé. E os discípulos aceitaram aquela exortação. Então, quando você aceita a exortação, aí o Senhor faz o milagre. Aí quando o Senhor acordou, exortou e repreendeu os ventos, repreendeu o mar, repreendeu a tempestade. E aqueles homens que estavam tão assustados e que estavam tão presentes na vida de Jesus, talvez você está tão presente na vida da igreja, você está tão presente na Bíblia, mas o grande segredo é: Jesus está presente na tua vida? Porque não adianta a gente estar na igreja, lendo a Bíblia, não faz nada daquilo que recebe do Senhor. E prova disso que aqueles homens ficaram atônitos, assustados e disseram assim: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Pois eu quero lhe apresentar, esse é o nosso Deus, que quando você chama, Ele responde. Ensina-me a orar como convém, viver tua vontade. Vem me ensinar a oração do segundo altar, ser sensível para o Espírito, com incenso moído. Vem me ensinar a oração do segundo altar. Ensina a orar como convém, orações que glorifiquem a Deus. Vem me ensinar a oração do segundo altar. Meu sacrifício contemplei, na bacia me lavei. No santo lugar a oração do segundo altar. Pai, tu sempre me ouves, a minha oração como incenso a ti. Não sejam as nações orando por mim. Vem Espírito Santo e me tomar a oração do segundo altar. Pai, tu sempre me ouves, a minha oração como incenso a ti. Não sejam as nações orando por mim. Vem Espírito Santo me tomar a oração do segundo altar. Pra oração do segundo altar. Pra oração do segundo altar. Neuza. Amém. Então, eu quero
pedir então que esse próximo cântico, né, Marcos esteja aí nos brindando com esse último cântico desse programa de hoje, desse Letras que Curam. Nosso agradecimento, né? O programa Vento Sul agradece a presença do Marcos aqui, né? Que Deus venha recompensar, né, toda essa unção, venha repor esse óleo sobre a vida dele em nome de Jesus. Então, vamos para o último louvor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me tens aliviado. Tem misericórdia de mim. O Senhor me refugiu, ó Senhor, em ti confio, a ti, Senhor, elevo minha alma, tu és meu esconderijo, tu és minha salvação, perto está o Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me tens aliviado. Tem misericórdia de mim. O Senhor me refugiu, ó Senhor, em ti confio, a ti, Senhor, elevo minha alma, tu és meu esconderijo, tu és minha salvação, perto está o Senhor. Do que o coração quebrantado, quebrantado, quebrantado. Amém. Letras que Curam.